para falar de lançamento literário infantil em duplo. Olha só, neste sábado está aqui ao meu lado o nosso convidado, ele que é o escritor desses livros. Olha, eu vou falar o nome deles aqui. O Desafio de Canguri e também, e calma, né? E Madim. Calma, Martim. Foi Isso. só um dia ruim. Isso, muito obrigada, André. Então, André, que é o nosso convidado de hoje, é o escritor desses livros e ele veio de Ribeirão Preto, gente, para Americana. Primeiro ele passou por Nova Odessa, Isso. né? Fez lá uma palestra numa escola. Foi um debate literário com autógrafos, muito gostoso, muito bom. E agora está aqui na cidade americana porque amanhã, sábado, ele estará então em Adonópolis, para quem não conhece, mas eu já trouxe várias vezes escritores aqui no Todo Dia, inclusive falando desse projeto tão bacana que os escritores divulgam os livros, né, junto Sim. com o apoio, claro, porque já é da própria editora, né? Sim, sim. E aí faz um trabalho muito interessante porque as crianças têm a oportunidade de conhecer o livro, conhecer o próprio escritor e participar de uma tarde gostosa. Bom, muito obrigada por aceitar o nosso convite e vir aqui ao vivo nos estúdios da TV Todo Dia, Poxa, André. eu que agradeço, Sabrina, o convite, é uma honra, um prazer estar aqui com você. E vir Americana novamente, né? Porque além desses dois livros do lançamento duplo, nós já temos alguns trabalhos editados pela Editora Adonis, né? E eu sou muito fã do trabalho da Editora Adonis, tanto como autor, como uma editora que motiva as crianças, né, a formar novos leitores, né, com vários projetos, incluindo escolas. Então, para mim é sempre um prazer. Assim, é uma das casas literárias que eu mais me honro, porque eu trabalho com outras editoras também, mas sempre quando a Valéria, o pessoal me chama, eu venho com prazer, porque assim, sempre as crianças estão presentes, e eu digo sempre que o livro, ele nasce, tudo bem, nasce na gráfica, mas ele nasce no olhar, nas mãos do leitor, principalmente do pequeno leitor, né? Com certeza. Agora, é um encantamento, né, que as crianças acabam tendo, principalmente pelas capas dos livros infantis, né? E são atraentes, são Sim. curiosas, né? E a gente vê aí, né, o carinho que se tem em fazer também a parte ilustrativa. Enfim, é muito significativo uma publicação infantil. Agora, eu sei, né, que já me passaram a informação aqui, que você há 30 anos aí já trabalha com isso. Já faz esse se tempo preocupa, todo. né, com os leitores mirins. Sim, sim. Então, como que é ter tanta... É um desafio realmente poder escrever para essas crianças e ter tantas histórias diferentes assim. Então, Sabrina, eu sou professor também, né? Sim. Então eu trabalho já há mais de 30 anos com crianças. Então, se você tendo crianças no entorno, as histórias, Fica mais fácil. as histórias pipocam, né, ao redor, e aí você vai pescando uma história aqui, outra ali e desenvolve as narrativas, né? A paternidade também, há 16 anos atrás, foi também um alavancador, né, para o trabalho. E eu gosto muito, penso que o livro é muito poderoso, talvez seja o último guardião do imaginário infantil, sobretudo numa era digital que é muito legal, que traz uma série de coisas bacanas, mas assim, a manutenção do livro impresso, sobretudo para criança pequena, né, da primeira infância, do manuseio, o encantamento, como você falou, com as ilustrações, né? Então, eu até digo que sempre são dois autores, né? Na verdade, o autor de texto e o autor das ilustrações, das imagens. E a criança hoje é muito imagética, né? Então você disse bem, a capa tem que ser bem sedutora, bem atrativa, né? Para chamar a criança, convidar a criança para a leitura, né? E tem que ser um casamento, digamos assim, do escritor com quem está fazendo a ilustração, para que saia um resultado assim. Sim, quando a gente tem a oportunidade de conversar com o ilustrador, né, porque às vezes a editora escolhe o ilustrador. O André Serino, por exemplo, eu estou inaugurando parceria com ele. Não o conheço. Ele é de Pernambuco, não, de Brasília ele é. Mas gostei bastante do traço dele. O Júnior Caramês, né, que é o ilustrador de O Desafio de Canguri, já é um parceiro antigo. Então a gente tem uma certa liberdade, né, mesmo que a editora conduza, né, o processo gráfico e o projeto gráfico, às vezes eles dão uma canjinha para a gente, né, manda para a gente ver o arquivo, está ficando legal. Eu normalmente não dou muita sugestão. Eu acho legal que o livro tenha o olhar também do ilustrador e a arte dele, da percepção que ele teve do texto. Então, geralmente eu trabalho assim, sem ficar dando muitas sugestões, né? Deixando a coisa fluir. E o casamento acaba acontecendo, mesmo sem esse contato prévio, né? Interessante. E olha só, tão interessante que este aqui, exatamente,
O escritor é André Luiz Oliveira sim. e o ilustrador também é André. Olha só que curioso. André Serino, meu xará. Muito bem. E então, sábado vai ser um dia especial na Adonópolis, para poder Sim, fazer essa apresentação, contar a história desses 2 livros para a criançada. Sim, vai ser muito... Eu já estive em Adonópolis, é um lugar encantador, um espaço assim que traz a criança, como eu disse agora há pouco, né, para o mundo do livro. É um espaço confortável, colorido, e as contadoras, os contadores de história da Adonópolis são muito talentosos, né? Então a gente acredita muito que você pode pegar a criança, estreitar o vínculo da criança com o livro físico através do talento desses contadores de história, através da oralidade. E para a gente é uma farra, né? Uma festa estar com as crianças ali. Então, bater um papo. As crianças têm muitas curiosidades, são 1000 perguntas, né? Como que você se inspira? Qual livro que você gosta mais, né? Quando já tem mais de 30 livros. Alguma assim. pergunta já te deixou assim numa saia justa? Ó, tem uma situação que foi interessante, como as crianças gostam e se identificam com a imagem, até aproveitando a sua fala. Teve uma vez que eu estava não foi exatamente uma saia justa, mas foi engraçado. Eu estava numa escola que havia adotado um livro meu, e aí depois da minha fala inicial começaram as perguntas. E uma criança virou assim para mim: "Ô André, você desenhou?" Eu falei: não desenhei. "Você fez o livro?" "Não, foi a gráfica." Ele fez mais umas perguntas lá. Então o que você fez? Eu falei: "Poxa, eu escrevi, né?" Porque geralmente, geralmente a ilustração é aquilo que eu falei, a imagem captura a criança. Aí depois que ela vai descobrir o texto, né, as mensagens, enfim, os personagens, né? Isso é muito legal. Bom, agora só para a gente ir quase encerrando aqui a nossa entrevista, André, você tocou num ponto fundamental. Você há 30 anos já escreve para esse público e cada vez mais tem que ter criatividade, tem que pensar no que fazer, principalmente porque cada vez mais essas crianças estão no mundo tecnológico, né? Sim, sim. Um mundo que é mais virtual do que real. Então, eu imagino que fique cada vez mais difícil para você, né, criar as histórias, né, para que atraiam essas crianças para a leitura, para poder manusear, porque realmente hoje está tudo muito fácil num tablet, no digital. Assim, como eu sou professor, então eu fico dos 2 lados do balcão. Então, escrever literatura não é que é fácil, mas é a vida da gente, né? A gente gosta, como eu falei, eu trabalho com crianças, né? Agora, a ponte que se faz para ter minimamente um equilíbrio entre o digital e o concreto e o livro impresso são os professores, né? Porque eu digo sempre, um professor ou uma professora que lê, que tem uma certa paixão pela literatura, certamente eles serão a ponte, né? Que vai levar a criança a se apaixonar pelo livro de Pedro Bandeira, de Ziraldo, de Arnaldo Júnior, de André Luiz Oliveira, né? Então a gente precisa dessa rede, que são os contadores de história, os professores, os educadores. Agora, o livro, ele não anda sozinho, ele precisa dessas vozes, né, para chegar até a criança. E é muito importante que chegue, né? O imaginário infantil, para as crianças saírem um pouco também, como você falou, né, do touch ali, da tela. Acho que o lúdico, brinquedos e livros são essenciais, né, para a primeira infância, sobretudo, né? Com certeza. Bom, amanhã serão esses 2 livros, né? Esse conta só um pouquinho, resumidamente, para a gente, porque senão depois ninguém vai lá, né? Tá, mas não posso dar spoiler também. Não pode, né? A assessora já até olhou para mim aqui, falando, não dá, né? O Calma Martim foi, assim, também essas experiências, essas criaturas pequenas que envolvem a nossa vida, né? Às vezes é muito comum quando uma criança muito talentosa começa a fazer sucesso em muitas coisas, no caso do Martim, no xadrez, nos esportes, na natação, acaba tendo uma certa soberba, né? Ele acaba sendo muito festejado, e aí a gente brinca até com a coisa da tela, né, do digital. Ele só sorri para ser fotografado, para selfie, né? Enfim, ele acaba ficando um pouco pedante e ele que era um menino sempre muito simpático. Aí tem um dia que ele pede um pênalti, né, um gol feito ali no campeonato da escola, e aquilo muda um pouco, dá um divisor de águas para o livro, e aí eu não vou contar o resto. Isso, não conte o resto, para deixar todo mundo com vontade de saber o final. E esse daqui? O Canguri é muito especial, né? A gente tem a questão também da temporada de Olimpíadas, que acabou recentemente, né? Então a ideia é ter como pano de fundo as Olimpíadas nas savanas australianas. E um canguruzinho filhote, o canguri, aí numa alusão
né, a infância no Rio Grande do Sul, guri, né, guri, guria. Os bichos de todo o planeta chegam, o guepardo para disputar velocidade, o crocodilo diz, nado com estilo, eu sou o crocodilo, a raposa, escalada de montanhas, né? E a brincadeira é que os cangurus, obviamente, saltam, né? E o pai do menino do canguri, ele era um campeão de saltos, né? E o canguri quer participar da Olimpíada jogando boliche. Então, assim, a brincadeira é trazer a fábula, né, dos animais, que criança gosta, sempre interessa pelo mundo animal, né? Mas a questão principal do livro que eu trato é essa questão da diferença, né? Do menino querer fazer uma coisa que o pai talvez tenha uma expectativa diferente. Então, a ideia, até por isso chama o desafio de canguri. Tem um desafio que antecede o desafio do esporte, que é o desafio dele conseguir, junto à família, mostrar que é importante ele fazer o que o faz feliz, aquilo que ele, né, enfim, tem interesse em fazer, né? Muito bem, gente. Olha só que coisa gostosa, importante, leitura para as crianças. Então, amanhã, né, lá na editora Adonis, na Adonópolis, que é um espaço maravilhoso, vai ser lançado esses 2 livros pelo André Luiz Oliveira, ele que é pedagogo, com especialização em psicopedagogia clínica e também institucional. Então, é uma oportunidade aí para todas as famílias irem, e é gratuito, gente. É só fazer a inscrição, não é isso? Sim, eu reitero o convite. Inclusive, não estarei só eu em Adonópolis. O ilustrador Júnior Caramês e também meu parceiro de literatura infantil, temos vários livros publicados, o Arnaldo Júnior, que estará lá também, que nós temos também, na nossa parceria, tem 2 livros publicados também pela Adonis. Então, vai ser um festival de contação de histórias, de autores. Vamos lá, às 14 horas em Adonópolis, vai ser muito bacana, muito divertido. Muito bem, muito obrigada, André, Eu que agradeço, pela Sabrina. vinda. Obrigada a presença aqui também, né, do seu companheiro escritor também, muito obrigada. E a assessoria que está aqui, né, Luciana Modenese, que está acompanhando.